Gente, tô doente com o nariz trancado. Vou falar com a voz anasalada o vídeo inteiro. Até que ponto vale tudo pelo entretenimento? O reality America's Next Top Model testava esse limite temporada sim, temporada também. O objetivo do programa era democratizar o mundo da moda e provar que a beleza pode vir em diferentes roupagens. Mas com o tempo, o show foi virando um verdadeiro espetáculo do absurdo. Tivemos cenas pesadas de abuso sendo exibidas como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, inclusive responsabilizando a participante por ter perdido o controle. Tivemos blackface, gordofobia, racismo, apropriação cultural, bullying e muito mais. Eles gabaritaram o Código Penal. Tudo isso foi levantado no documentário recente da Netflix, America's Next Top Model: Choque de Realidade, um projeto que contou com entrevistas de ex-participantes do reality e de membros da produção, incluindo a criadora e apresentadora Tyra Banks. Esse documentário tá dando o que falar porque, apesar de abordar alguns horrores que aconteciam por trás e na frente das câmeras, ele também falha em cobrar responsabilidade das pessoas envolvidas, já que a própria Tyra desviava de quase todas as perguntas e ainda parecia justificar algumas decisões bem questionáveis que ela fez ao longo do tempo. Então, bora falar sobre os podres de America's Next Top Model e sobre o que esse novo documentário nos revelou. Vem comigo que eu vou te contar a história completa. Só não esquece de deixar um like pra apoiar meu trabalho. Estou aqui gravando vídeo com a minha garganta trucidada, nariz trancado, e é isso. Se inscreve pra fazer parte dessa comunidade, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Já começa o vídeo comentando aí se você via America's Next Top Model e qual é a sua temporada favorita do reality. Gente, eu amava. Mas pra quem não conhece, esse projeto foi idealizado e criado pela Tyra Banks, que já tinha uma carreira de modelo e sabia como esse universo podia ser cruel com as mulheres, principalmente com mulheres negras como ela. O reality estreou em 2003, mas ninguém apostava muito no formato, tanto é que ele foi rejeitado por praticamente todas as emissoras até a UPN topar lançar o projeto. Essa foi a última opção da Tyra Banks e era uma coisa meio: nós precisamos da UPN e a UPN precisa que esse programa dê certo. Bom, contrariando as expectativas, o reality foi um sucesso com 24 temporadas, ou melhor, 24 ciclos, e foi exibido até 2018. Depois do fim, ele ganhou uma sobrevida a partir de 2020, quando as pessoas estavam em isolamento social e resolveram reassistir ao programa e maratonar os ciclos. Foi aqui que muita gente começou a postar nas redes sociais sobre o quão absurdo era o programa e sobre como ninguém tava falando sobre isso. E aí, nessa época de pandemia, houve o cancelamento de um reality que nem tava mais no ar. Muitos criadores de conteúdo começaram a reagir ao programa, comentar os episódios mais polêmicos, e America's Next Top Model voltou a ser assunto. Ensaios fotográficos controversos, barracos em frente às câmeras, memes e muitas outras situações bizarras e estranhíssimas de estarem em tela. Tudo isso num reality que deveria ser sobre ajudar mulheres fora do meio a realizarem o seu sonho de ser modelo. Vamos comentar alguns casos específicos que foram apresentados nesse documentário da Netflix. Um dos episódios mais emblemáticos aconteceu ainda na primeira temporada, quando a participante Ebony foi tirada do armário diante das câmeras pela Tyra. Talvez esse fosse o primeiro sinal de que o show estava disposto a explorar qualquer dilema pessoal para gerar drama nos episódios. Para contexto, a Ebony é uma mulher lésbica e ela foi perguntada sobre isso na frente das câmeras durante a sua audição pro reality. Ela não foi avisada pela produção, ninguém discutiu isso previamente, ninguém perguntou se ela já era assumida pra família e coisa e tal, só usaram esse fato durante a sua audição. Vale ressaltar que no começo dos anos 2000, o cenário era um pouco diferente do que é hoje. Hoje isso já seria um problemão
sempre é um problema tirar alguém do armário sem o seu consentimento, mas imagina mais de 20 anos atrás. Apesar da falta de consideração, a Ebony fez desse limão uma limonada e ela mostrou algumas cenas bem bonitas do seu relacionamento no programa. E isso, na verdade, acabou sendo uma coisa bem legal, porque ela mostrou que o seu namoro era um namoro como qualquer outro. Essa é uma característica muito presente em America's Next Top Model. Eles tinham meios extremamente questionáveis e problemáticos, mas não dá pra negar que eles abriram portas que não estavam abertas antes. O problema é que entre a intenção e a realização existe um abismo enorme. Por exemplo, a Tyra fazia questão de incluir várias participantes negras na competição, apesar do estúdio insistir que uma mulher negra já estava mais que suficiente. Só que do que adianta se esforçar tanto para abrir essa porta se no episódio do Salão de Beleza, por exemplo, não teria nenhuma profissional que soubesse lidar com o cabelo dessas mulheres negras? Porque isso aconteceu. Em um dos episódios da primeira temporada, as modelos passaram por uma transformação em um salão de beleza. Mas a Ebony relembrou no documentário que nenhum dos cabeleireiros ali sabia como lidar com a textura do cabelo dela. Eles simplesmente começaram a rir na cara dela e ainda deixaram ela com 3 falhas na cabeça. Como a Tyra Banks também é uma mulher negra, a Ebony achou que receberia apoio ao falar sobre o que aconteceu com ela, mas foi o contrário. O que a produção do reality tentou fazer com ela foi taxar a participante de agressiva e difícil demais. Além de que a Tyra pegava excessivamente no pé dela, dizendo que modelos negras deviam ter a pele perfeita e a dela estava super ressecada. Tudo isso culminou na sua eliminação posteriormente. Agora você entende o abismo entre a intenção e a realização? A Tyra Banks queria abrir portas para mulheres negras, mas elas ainda eram recebidas com racismo direto, racismo estrutural, num ambiente que deveria ser, que foi proposto como um ambiente seguro. Complicado, né? E tudo isso é só a ponta do iceberg. Na segunda temporada, com o sucesso do programa, o orçamento subiu. E em um dos episódios, as participantes foram até Milão, onde conheceram um grupo de rapazes que as levaram para andar de moto até algumas agências da cidade. Mais tarde, a produção convidou esses homens para o apartamento onde as candidatas estavam hospedadas, e lá rolou uma festinha para eles socializarem. Nisso, a participante Shandy Sullivan acabou bebendo demais. Ela disse que foram 2 garrafas de vinho sozinha e foi para a banheira de hidromassagem. De acordo com a modelo, um dos rapazes se aproveitou desse momento de vulnerabilidade para começar a trocar carícias com ela e eventualmente a levar a uma relação íntima, da qual ela relata que estava desacordada na maior parte do tempo. Tudo isso aconteceu sem a intervenção de ninguém da equipe do programa e pior, tudo foi gravado e exibido no episódio. No dia seguinte, a Shandy acordou chorando e pedindo pra falar com o namorado, porque sim, ela tinha um namorado na sua cidade natal, e a produção negou esse pedido de início. Naquele mesmo dia, as modelos se encontraram com a Tyra para um bate-papo, e a apresentadora, como quem não quer nada, começou a falar sobre affair e traição, tentando tirar uma confissão da Shandy, entendeu? Foi um drama bem pesado, a participante ameaçou sair do programa, e só aí eles ofereceram um telefone pra ela contar o que aconteceu pro namorado, na condição de que tudo fosse filmado. O reality mostrou a Shandy assumindo a traição pro namorado, que ficou desolado e ainda chamou ela de stupid na ligação. Quando foi confrontada no documentário sobre esse episódio, a Tyra Banks se defendeu, dizendo que poderia ter sido bem pior, porque na verdade ela cortou várias cenas do que aconteceu, pensando em preservar a imagem da Shandy e não expor demais ela. Parece que a Tyra não entendeu que o problema era filmar uma garota desacordada tendo relações e exibir isso depois como um grande mousse midiático. Pra piorar, um tempo depois dessa temporada, a Tyra Banks convidou a Shandy pro seu talk show,
E aqui aconteceu outra cena bizarra. A modelo disse que nunca tinha assistido ao episódio e que não tinha interesse de reviver aquele momento. E a Tyra Banks completa: bom, então vamos relembrar o que aconteceu juntas? E ela exibe as cenas na tela, na frente de todo mundo. Durante todo o trecho, a Shandy fica desviando o olho para não precisar reviver esse episódio da sua vida. Então a Tyra colocava o dedo na ferida mesmo, ela queria expor suas feridas mesmo. E é insano pensar que a Shandy era uma das participantes mais promissoras da sua temporada. As fotos dela eram muito boas. Mas tudo foi por água abaixo a partir do momento que o reality colocou um drama pessoal na frente do seu trabalho. Ela deixou de ser conhecida pelas fotos boas e passou a ser conhecida como a vadia estúpida que traiu. E inclusive ela sofreu muitas represálias nas ruas até depois que o reality foi exibido. Seguindo pela ordem cronológica do documentário da Netflix, vamos agora para a 4ª temporada, que nos rendeu um dos momentos mais icônicos do reality show. A Tiffany Richardson, que tinha participado do 3º ciclo, mas foi cortada depois de protagonizar uma briga num bar, foi convidada para voltar nessa nova leva de episódios. E mais uma vez acabou sendo eliminada no meio do caminho. Mas não foi uma eliminação qualquer. Eu acho que essa é a cena mais viral, mais icônica dos quase 20 anos de reality. Ao anunciar a saída da Tiffany, a Tyra Banks acabou se descontrolando e gritando: quando minha mãe grita assim é porque ela me ama, eu estava torcendo por você, estávamos todos torcendo por você. Você já deve ter visto essa cena em algum lugar, ela rendeu muito e muitos desdobramentos. E pelo que eu entendi, a revolta da Tyra veio porque a produção se esforçou muito em trazer a Tiffany de volta. Tanto é que ela fez treinamento de comportamento pra conseguir voltar na próxima temporada. E no seu episódio de eliminação, parecia que ela já tinha desistido e tava entregando os pontos. Foi isso que revoltou a Tyra. O pessoal da produção disse que esse episódio foi assustador não só pro público de casa, mas pra quem tava lá na gravação também. A ponto de a equipe ter que tirar a Tyra Banks do set naquele dia. De acordo com o Mr. J, um dos pilares do reality, maquiador, diretor criativo, a briga foi bem pior do que foi mostrado na TV. Eles disseram que no dia seguinte à gravação desse episódio, o estúdio já estava cheio de advogados. A própria Tyra admite que passou dos limites na ocasião, confessando que isso aconteceu provavelmente porque ela se via bastante na Tiffany. Tá vendo como em todas as problemáticas levantadas pelo documentário, a Tyra tenta justificar dizendo que fez por amor ou que tinha boas intenções? Essa é uma narrativa muito comum dela. Para quase toda polêmica, ela dá uma desculpa. Entre muitas coisas, ela diz que só estava dando ao público o que o público queria, como se a culpa fosse da audiência por sempre querer mais e mais drama. Bom, a Tiffany não participou da produção da Netflix, mas foi às redes sociais dar a sua versão da história. Ela escreveu: Tyra Banks, vamos abaixar a bola? Você é uma mentirosa e podre. Você sabe muito bem como me tratou o tempo todo, dentro e fora das câmeras. Você praticou bullying comigo, me tratou como lixo e disse as coisas mais nojentas sobre mim e sobre o meu filho. Só pra você saber, a Tiffany já deu algumas entrevistas sobre esse meme viral antes. E em uma delas, ela revelou que a Tyra disse assim: você vai voltar pra sua casa, dormir no seu colchão imundo no chão com seu bebê. Mas é provável que a gente nunca saiba exatamente tudo que foi dito durante esse momento, já que todo mundo ali, tanto as participantes quanto os membros da produção, assinam aqueles NDA, pra não falarem nada. Ainda falando sobre o 4º ciclo, ele também teve uma prova em que as modelos deveriam trocar de etnia. Como sempre, do lado da Tyra Banks, a intenção disso é só flores e arco-íris. Ela disse que queria mostrar como todas as belezas são válidas e como é importante se colocar no lugar do outro. Por isso, a modelo branca ia fazer blackface para simular uma pessoa negra, outra seria pintada de asiática, outra de nativa e assim por diante. Eu acho que esse é provavelmente um dos ensaios fotográficos mais polêmicos da história do America's Next Top Model. Mas passa longe de ser o único, tá? A gente vai
falar mais sobre algumas provas controversas já já. Ainda sobre essa troca de identidade, de acordo com o Mr. J, até ele ficou desconfortável quando a produção contou sobre a dinâmica, mas ele precisava fazer o seu trabalho e foi lá cumprir ordens e tentar vender essa ideia para as meninas. A Tyra diz que hoje, olhando para trás, percebe como esteve equivocada com essa ideia. Mas existe uma contradição aqui, já que essa prova se repetiu em uma temporada futura, ou seja, errou 2 vezes, a longo prazo ainda. Agora pulando para a 6ª temporada, para o 6º ciclo, a gente teve uma das transformações mais drásticas e tristes. Os episódios de makeover sempre eram super divertidos, porque as meninas saíam de lá com cabelos muitas vezes insanos. O problema é que as transformações deixaram de ser só superficiais e passaram a incluir alguns procedimentos mais sérios. Esse foi o caso da Danielle Evans, que foi pressionada a ir no dentista para fechar o seu diastema, que é aquele espaço entre os dentes. Caso ela não fizesse isso, ela seria eliminada da competição. A Danielle deixou claro para todo mundo da produção que ela não queria se livrar do espaço, que ela não queria mexer nos dentes, que aquilo fazia parte da personalidade dela. E nas mãos da produção, isso virou aquele clássico: então você não quer isso aqui o bastante, então você tá disposta a desistir do seu sonho por isso? Mesmo sem querer fazer o procedimento, a modelo topou por saber que o programa era uma oportunidade única na vida. E olha só, no final a Danielle acabou ganhando a sua temporada, mas ela disse no documentário agora da Netflix que isso não ajudou em nada a sua carreira. Pelo contrário, nos anos seguintes a modelo sofreu resistência na indústria por conta do estigma de ser uma ex-participante de reality show. Ela contou que depois de vencer o programa, ela foi dividir apartamento com outras modelos, e todas elas conseguiam muitos trabalhos nas temporadas de desfile, e ela ficava chupando o dedo. Até ouvi de alguém que ninguém queria contratar ela por ser uma estrela de reality. Eu acho que a Tyra Banks prezou tanto pela dramatização do programa, por mostrar coisas pessoais, polêmicas, impróprias, que ela acabou manchando a imagem daquelas pessoas que ela estava tentando ajudar. Ninguém conhecia as participantes por serem modelos excelentes. Não, eles conheciam a barraqueira, aquela que é difícil de trabalhar, aquela que é insegura, aquela que traiu o namorado. Entende como o sentido do programa se perdeu? Não era mais sobre dar visibilidade para jovens mulheres em busca do seu sonho. Era sobre dar uma visibilidade tão negativa que nem as vencedoras iam conseguir trabalho depois. Ainda assim, o America's Next Top Model continuava sendo um sucesso de audiência e cada vez mais pessoas queriam se inscrever, o que nos rendeu mais momentos problemáticos no futuro. É o caso do 8º ciclo, quando as participantes foram desafiadas a fazer um ensaio como vítimas de uma cena de crime. E a produção escolheu para Dionne Walters o papel de uma mulher baleada, mesmo sabendo que a mãe dela tinha sido atingida com um tiro pelo ex-companheiro e era paraplégica por causa disso. Olha o contexto desse ensaio. O tema era mulheres que foram vítimas de diferentes tipos de violência. E aí a modelo que vai ser a baleada é aquela que teve a mãe baleada. Coincidência? Na época, a Dionne disse que entendeu como coincidência, mas agora no documentário ela revela que vê a história com outros olhos e ela acha sim que a equipe foi mal intencionada, tentando tirar uma reação emocional dela. Gente, depois desse documentário da Netflix, tem muita gente parodiando o reality nas redes sociais e dizendo coisas como: se o programa fosse hoje, o tema do ensaio seria: você tá numa manifestação contra o ICE e tem que posar com gás lacrimogênio no olho. Porque realmente eram pautas assim. Isso sem contar que, ao longo de praticamente todos os ciclos, o que mais tinha ali era o reforço de distúrbios alimentares e comentários gordofóbicos vindo da produção. Várias participantes dizem que a equipe escolhia roupas que propositalmente não cabiam nelas para causar constrangimento, para causar a conversa de que elas estavam acima do peso. A Kenya Hill, por exemplo, sempre que tinha alguma dinâmica, era escalada para papéis com alguma indireta sobre o seu peso. Então, no ensaio 7 Pecados Capitais, ela era a gula.
No ensaio Animais da África do Sul, ela era o elefante. Ela contou no documentário agora que, em determinado momento da competição, ela entendeu que essa ia ser a narrativa dela. O peso ia ser a sua narrativa. Basicamente, a produção de America's Next Top Model escolhia qual era o seu personagem e o que ia retratar de você. Você vai ser a menina malvada, você vai ser aquela que é insegura, você vai ser aquela que tem um problema com o peso. E tudo que eles faziam nas provas e nos confessionários era pra reforçar essa narrativa imposta a você. A Kenya mesmo conta que nunca teve problema com o seu peso, pelo contrário, até tiravam sarro dela por ser magra demais na escola. Mas no reality, todas as suas fotos recebiam comentários de ai, tivemos que retocar sua barriga, viu? E isso ia desmotivando demais as pessoas. Até porque, geralmente, a mesma narrativa criada pra você era a narrativa que ia te eliminar depois. Agora, no documentário da Netflix, a gente soube que os produtores executivos diziam coisas como: olha, essa aqui, a gente precisa de mais uns 2-3 episódios pra fechar o arco narrativo dela. Então dá umas dicas nos ensaios pra ela tirar fotos melhores. Porque se as fotos fossem péssimas, eles não iam conseguir uma justificativa pra manter elas no programa. E eles precisavam manter aquelas que ainda tinham um arco em aberto. Enfim, TV. Com o tempo, o America's Next Top Model foi perdendo a força e a audiência também. Chegando a um ponto em que o chefe da emissora decidiu mudar totalmente o formato e obrigou a Tyra Banks a demitir o seu trio de companheiros. O maquiador e diretor criativo Mr. J, o treinador de passarelas Miss J e o fotógrafo Nigel Barker. Todo mundo ficou muito magoado com essa decisão e alguns até hoje não engolem a desculpa de que essa escolha não partiu da Tyra. 10 anos depois da demissão, em 2022, o Miss J sofreu um AVC e até hoje ele tá se recuperando do que aconteceu. Tem uma frase no documentário da Netflix de partir o coração, que é quando o Miss J diz: eu ensinei tantas modelos a andar e agora eu não consigo mais andar. Desde o AVC, o coach de passarela não recuperou totalmente os movimentos. Os seus colegas de reality foram até o hospital visitar ele na época. De acordo com o Miss J, só a Tyra ainda não foi ver ele pessoalmente desde o ocorrido, embora tenha prometido que queria fazer isso em breve. Hoje, a apresentadora vive na Austrália, tem outros negócios, tem uma sorveteria, mas no final do documentário, ela dá a entender que tá planejando um retorno do programa ao mencionar um possível 25º ciclo. Então será que no fim das contas esse documentário só serviu para colocar panos quentes nas problemáticas que surgiram pós 2020 e para dar um sinal verde para Tyra Banks continuar com uma 25ª temporada? Sinceramente, esse documentário fez muito pouco pela imagem da Tyra Banks, se é que essa era a intenção. Ver que ela foge de todas as perguntas, ver que ela diz que não pode responder por decisões executivas, mas ao mesmo tempo ela explica como tomava outras decisões executivas. Tudo isso só mostrou que ela ainda não aceita 100% da responsabilidade dos horrores que aconteceram ali. Parece que ela ainda vive na própria bolha, alienada das problemáticas. Eu não sei se foi uma falha da produção da Netflix que não conseguiu cobrar mais responsabilidade pelo que aconteceu, ou se realmente eles não tinham nada pra tirar dali. Mas foi bem frustrante ver cenas bem pesadas voltarem à tona no documentário, pra ter só as falas das vítimas e não das pessoas que estavam no poder. Será que dá pra acreditar nessa narrativa de que essas pessoas erraram tentando acertar? Comenta aí o que você acha. Eu acho que são muitos erros e muitos anos de erros, mas tô curioso pra saber qual é a sua opinião. Essas são algumas das maiores polêmicas levantadas na série documental America's Next Top Model, Choque de Realidade. Comenta o que mais te chocou nisso tudo e como você imagina que um 25º ciclo ainda possa acontecer. Ai, essa Tyra Banks, hein? Aproveitando que estamos falando de reality controverso, eu acho que você vai gostar de saber os bastidores caóticos do programa que formou o girl group Cat's Eye. Vou deixar o link aqui pra você assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. E me desejem melhoras porque estou na vala com gripe.